Olá, seja bem-vindo ao meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar de Excel. Mas de um Excel de uma forma agora mais descontraída, fazendo uma planilha aí para um pouco de lazer. Eu recebi uma solicitação recentemente de uma academia que eu conheço, que eu fazia, né? Parei ultimamente. E eles pediram para que eu fizesse uma planilha de controle para uma campanha que eles estão fazendo internamente de medida certa. Então eles pediram uma planilha rapidinha, uma planilha que não desse tanto trabalho, então eu resolvi fazer utilizando aí conceitos bem básicos do Excel, que com certeza você já conhece também. Esse recurso eu vou trazer aqui na planilha chamada planilha explicação. Essa planilha está para download lá no blog no sigonerd.com. Você deve acessar o blog e na parte superior da tela clicar na seção de downloads. Informe seu e-mail e aí você vai conseguir fazer esse download da planilha. Não a planilha fechada, mas a planilha sem os dados para que você possa praticar colocando aí os seus conceitos. Então como funciona? Vamos lá. Eu vou colocar aqui que o primeiro participante é o Alessandro, depois eu vou colocar aqui que o clone do Alessandro vai participar também. E em mês de maio, a data que eles pediram para que eu começasse com as atividades, vamos dizer aqui que o Alessandro pesava 116 quilos e o clone dele também. Algumas regras foram solicitadas para essa planilha, como por exemplo, no mês, a pessoa que perder mais peso vai ser preenchido na cor azul. Então é como se fosse um ranking automático por mês. Todos que perderem peso terão as células pintadas com a cor verde, ou seja, o percentual de perda de peso. Se for positivo, ou seja, se a pessoa perdeu peso, no caso, ele vai pintar aí a célula de verde. Se não há cores, houve ganho de peso, ou seja, alguém engordou em vez de emagrecer. E o cálculo tem que ser feito com base no mês anterior. Se você vai fazer o cálculo com base na primeira pesagem e com a última no final do ano, então essa regra não vai. Essas colunas aqui, da coluna K, a coluna Q não se aplicariam. Eu poderia usar uma célula só para fazer a fórmula. Mas como eu quero a evolução mês a mês e a comparação sempre é por mês anterior, então é por isso que eu fiz dessa forma. Então eu tenho lá um pontapé inicial de peso, que é uma pesagem que foi feita, e no mês de junho, digamos que o Alessandro pesou e ele pesou 118 quilos. E o clone dele pesou e estava com 115. Se você notar, aqui o clone, no percentual dele, ficou em azul, porque ele perdeu o peso. E o Alessandro, né, eu, acabei ganhando peso. No mês seguinte, em julho, digamos que eu tive mais uma pesagem, engordei mais um pouquinho, e meu clone acabou perdendo mais um pouco, para 112 quilos. Perceba que ele vai ganhando essa minha competição, porque a célula sempre vai ficando na cor azul. Resolvi fechar um pouquinho a boca em agosto e emagreci para 115 quilos. Perceba que em agosto, agora eu sou o ganhador e o meu clone ficou aí com 111 quilos, perdendo apenas um. A célula foi pintada de verde, porque ele perdeu peso. Eu sou o ganhador desse mês por causa da célula azul. E aqui um gráfico de evolução para no final ter uma regra desenhada com todos os participantes. Pois bem, se entrasse uma outra pessoa aqui, digamos que entrasse aí uma pessoa desconhecida, vou colocar aqui um oculto. Não vou citar nomes para não ganhar brigas. Então essa pessoa acabou entrando aqui no mês de maio. Não, vamos colocar no mês de junho. Eu vou ter que fazer um ajuste na minha fórmula. Todos começaram juntos, não houve quem começou depois. Então é só ajustar um pouquinho aí a fórmula. No mês de junho essa pessoa disse que pesava 75 quilos e depois no mês de julho ela passou a 74 e depois a 72 quilos. Perceba que o percentual de perda foi pequeno, então ela não é o campeão no mês de agosto ainda, mas ela tem uma redução aqui do seu peso original. Eu posso considerar aqui essas fórmulas que se o valor for igual a zero, ele desconsidere aí essa contagem de proporção. Se você observar bem, então agora nós temos aqui a relação. Quem ganhou peso está sendo colocado aqui sem cores, quem perdeu peso em verde e quem é o campeão do mês está sendo colocado na cor azul com um mini gráfico de evolução. Perceba que é bem simples, você pode fazer isso aí para tirar aí uma competição com os seus familiares, uma competição com seus amigos aí de academia, o mesmo do trabalho. É uma planilha bem simples de ser feita e o objetivo dessa aula é explicar justamente a você como fazer essa planilha. Então vamos lá, eu vou minimizar isso aqui e nós vamos abrir a minha planilha da aula. É esta planilha que você vai fazer o download lá no blog. Então vamos lá, vamos colocar aqui o nome do participante apenas para começar, vamos colocar aqui o Alessandro. Nós vamos iniciar olhando os campos de preenchimento dos pesos. Então observe que eu tenho aqui de maio até dezembro. Esses campos aqui eles são campos numéricos, então eu vou colocar aqui o formato de número e vamos formatar com apenas uma casa decimal, não mais que isso. Não preciso mais disso.
O percentual vai ser calculado com base na perda do mês anterior. Então nós vamos colocar aqui o mês. Digamos que eu vou começar com 116 quilos e no mês seguinte eu vou para 115,500. Perdi meio quilo em 30 dias. Qual foi o meu percentual de perda? Se nós pegarmos aqui e criarmos a seguinte fórmula. 1 menos o peso de maio dividido pelo peso de junho. Ao pressionar o Enter, nós teremos aí uma formatação de porcentagem. Eu perdi 0,43, menos de 1%. Se nós selecionarmos todas essas células aqui, lembre-se de deixá-la no formato de porcentagem. Vamos formatar aqui porcentagem, vamos verificar se estão com duas casas. Perfeito. Então agora eu tenho a fórmula e eu posso copiá-la para o lado. Se nós copiarmos a célula agora para julho, eu vou entrar aqui no colar especial e vou colar apenas as fórmulas. Observe os itens que nós estamos trabalhando nessa aula, porque é um conjunto de recursos que você já viu, seja no meu curso básico, seja no curso do intermediário, das fórmulas e funções. Então note que ele deu um erro de divisão por zero. Quando eu copiei a fórmula para o lado direito, as minhas referências mudaram. E como essas referências mudam, eu preciso então verificar os valores. D4 dividido por E4. Como E4 está zerado, ele dá esse erro de divisão por zero. Nós vamos tratar então essa informação com uma função de tratamento de erro. Essa função se chama se-erro, abro parênteses. A função se-erro, ela precisa de um valor, e o valor vai ser dado pela minha operação matemática. Ponto e vírgula. Se houver erro nessa minha operação matemática, o que eu quero escrever nas células? Eu quero deixá-la em branco, então aspas, aspas, e vou fechar aqui o parênteses. Cuidado que se você digitar aspas, espaço, aspas, você está colocando um espaço na célula, que é diferente de aspas, aspas juntas. Se copiarmos agora para o lado, novamente vou usar o recurso de colar especial, vamos copiar a fórmula, você vai ver que a fórmula aqui foi colada e nenhum resultado apareceu, foi exibido, justamente porque eu não tenho valores em julho. Digamos que em julho eu me esforcei um pouquinho, cheguei no 114, aí está o percentual de perda. Então note que nós temos já essa vantagem, nós já temos os cálculos sendo feitos automaticamente. Continuando, nós vamos copiar esta fórmula, então eu vou pressionar Ctrl C, vou selecionar toda a minha região e vamos fazer aí a colagem dos valores novamente, colando apenas as fórmulas, sem copiar as formatações para não atrapalhar o formato da minha tabela. Todas as minhas células então já estão copiadas. Detalhe que eu preciso verificar, se eu não começar aqui com o valor de maio, ele vai colocar ali 100% em junho. Então eu posso colocar outra validação. Se, abro parênteses, se esta célula aqui, a primeira, for igual a nada, então nada. Ok? Então eu consigo já tratar. Se não, ele faz o cálculo. Vamos dar um Enter, ele está aqui já operando normalmente. Vamos copiar essa fórmula. Vamos colar aqui para baixo novamente e vamos testar no mês seguinte para ver se deu certo. Vamos dizer aqui que eu perdi 110 quilos e ele já colocou a fórmula. Se nós colocarmos um peso maior, 116, ele vai dizer que eu ganhei um número percentual positivo. A evolução vai ser dada por um gráfico. Nós vamos fazê-lo no final, que é o mini gráfico. Nós vamos primeiro ainda nos preocupar com a formatação condicional. Deixa eu ver quanto tempo tem essa aula. Essa aula deve estar aí, somando essa segunda parte, uns 10 minutinhos. Então, nós vamos fazer essa primeira parte e depois nós vamos concluir aí o processo com a formatação condicional e o mini gráfico numa outra aula. Com essas fórmulas, você já consegue fazer aí o seu cálculo do peso e já consegue trabalhar. Se nós apagarmos o mês de junho aqui, vamos ver se vai dar certo. Dá certinho, então ele vai começar a fazer o cálculo a partir do mês de agosto. Todas as nossas células já foram copiadas as fórmulas. Vamos então às nossas regras. Vamos fazer uma aula só, eu acredito que seja tranquilo, não vai tomar tanto tempo assim. Vamos voltar aqui os dois valores, vou colocar aqui 116, perfeito. Agora, vamos para as nossas regras. No mês, a pessoa que perder mais peso será preenchido na cor azul. Lembrando que nós vamos colocar aqui um valor negativo para quem perdeu peso. Quanto menor o percentual, quanto maior o percentual negativo, mais peso a pessoa perdeu. Então, nós vamos selecionar aqui o mês de junho e nós vamos aplicar uma formatação condicional e essa formatação condicional vai ser dada com uma nova regra. Nós vamos fazer a formatação com os primeiros ou os últimos valores. Detalhe importante, se você não sabe fazer a formatação condicional, eu tenho uma aula que explica exatamente sobre isso lá na minha playlist do YouTube de funções do Excel. Então, vamos formatar apenas os primeiros ou os últimos valores.
Como eu quero o valor mais baixo, percentual negativo, então ao invés dos primeiros, nós vamos formatar aqui o último valor. E eu quero o último, o primeiro, o top, aquele que é o menor valor de todos. Porque o percentual negativo diz que a pessoa perdeu peso. E nós vamos pintar isso na cor azul. Então vamos formatar, preenchimento azul. Eu vou colocar aqui a nossa fonte em negrito. Vamos dar um OK e vamos pressionar OK. Perceba que aqui no mês de junho já deu certo, ele já colocou azul, porque como ele não tem ninguém para comparar, ele colocou aqui eu, o Alessandro, como campeão. Vamos fazer isso agora com outro mês aqui para teste. Meu clone, ele entrou com 116 também, e no mês seguinte, logo no primeiro mês, ele chegou a 110. Perceba que ele já pulou para baixo a minha formatação condicional, justamente porque ele perdeu mais peso do que eu na medição de junho. Continuando, vamos selecionar o mês de junho, formatação condicional, vamos fazer isso de novo. Se você quiser entrar aqui em regras dos primeiros e últimos, você consegue também. E aí, clicando em mais regras, podemos trocar para últimos, o número 1. Nós vamos formatar o preenchimento na cor azul e depois nós vamos colocar a fonte em negrito. Um detalhe importante, quando você entra em contato com uma pessoa, ou você provavelmente já passou por isso também, alguém liga e fala assim para você, olha, eu preciso que você faça uma planilha simplesinha para mim. Perceba que às vezes as planilhas simples também requerem bastante trabalho e principalmente na parte visual. Note que eu não me preocupo muito com a parte visual da minha planilha. Ela é básica, ela tem aí uma combinação de cores que com certeza ela é horrível. Tem gente que faz um trabalho muito melhor com cores. Mas dá muito trabalho, porque você está vendo que eu tenho que formatar coluna por coluna, eu tenho que fazer várias atividades aí de formatação e isso demanda tempo. Então note que nem sempre uma planilha é fácil de ser feita. Você pode até contactar um especialista e pedir para que ele faça uma planilha para você. Mas por trás dessa planilha existe muito conhecimento e existe um tempo que precisa para ser aplicado para que tudo funcione direitinho. Então, cuidado quando você for pedir aí para alguém fazer alguma coisa e pedir para ele assim, olha, é só uma planilha simplesinha. Vai demandar muito tempo da pessoa poder fazer isso. E aí, muitas vezes, ela não tem esse tempo disponível. Continuando, mês de agosto, nós vamos lá na formatação condicional de primeiros e últimos. Não vou narrar todos esses meses agora até dezembro para você não ficar cansado. Então, a partir desse momento, o que eu vou fazer? Vou fazer mais uma formatação. Nós vamos formatar aqui essa nossa célula também com um estilo azul. Nós vamos colocar a minha fonte em negrito. E você vai ver a partir desse momento a aceleração desse vídeo para que os próximos 4 meses você não tenha que ficar aguentando eu falando aí direto, ok? Pronto. Então, já fizemos a formatação condicional de todas as colunas. Uma delas. A outra. Todos que perderem peso terão as células preenchidas de verde. Quando uma pessoa perde o peso, ela vai pintar a célula aqui na cor verde. Então, esses casos aqui ele perderia. Vamos colocar então aqui esta célula como exemplo. Como eu perdi logo no primeiro mês, perceba que ela está sem cor. Nós vamos selecionar todas essas células e a perda de peso está sendo indicada por um número negativo em percentual. Então nós vamos criar uma formatação condicional aqui. Essa nova regra vai ser o seguinte, eu quero que todas as células que forem menores, menor do que 0, ou seja, 0 é o meu critério de separação. Então tudo que for negativo é a pessoa que perdeu peso. Então nós vamos formatar lá no preenchimento na cor verde. Eu vou pressionar então OK, vou colocar OK e você vai ver que agora esta célula aqui está na verde. Mas aí você viu que aquela azul foi sobreposta. Quando você vai aplicar uma formatação condicional, existem as prioridades para que essa formatação seja aplicada. E essa prioridade ela pode ser alterada. Se nós selecionarmos então agora toda esta nossa região e pedirmos para gerenciar as nossas regras, observe que eu posso vir até aqui e dizer que estas minhas células aqui, a regra as regras de quem perdeu mais peso, ela tem que prevalecer. Então eu vou pegar essa minha regra e vou colocar lá no final da minha lista. Pronto. Assim que eu aplicar e der um sinal de OK, você vai ver que o azul voltou a aparecer dos nossos campeões aí de perda de peso. Quem ganha peso, então digamos que o meu clone aqui foi para 115 quilos no terceiro mês, perceba que eu não vou ter preenchimento de cor nenhuma. Então eu acabei de fazer essa terceira opção. Se não há cores,
houve ganho de peso, então nós não vamos colocar nenhuma cor a ela. E por último, o cálculo está sendo feito com base no mês anterior. Se nós analisarmos agora e eu colocar aqui 115, 114, 113 e 112, você vai ver que todos esses meses eu tive perda de peso e ele vai colocando o percentual em azul, porque não tem um concorrente. Se eu colocar aqui um concorrente, 110, aí depois ele aumentou, depois ele diminuiu, depois ele aumentou e por último ele diminuiu para bastante. Perceba que ele tem aí a variação de quem ganhou mês a mês. Se colocarmos outra pessoa aqui, vamos colocar o clone 2, que vai começar com 116 quilos. E aqui ele vai variar. Vamos colocar aqui entre 98 e vamos colocar aqui entre 110. Você vai ver que ele já vai conseguir fazer o cálculo automaticamente para todos os outros valores também. Aqui ele foi ingrato porque ele colocou uma série de ganhos de peso e não perdas de peso, por isso ele colocou tudo em branco. Vamos diminuir aqui apenas esse valor, ele vai recalcular tudo, você vai ver que os nossos campos aí serão recalculados. Há um probleminha aqui, pelo que eu acabei de ver. Nós temos o campeão, vamos ver aqui, outro. Deixa eu fazer aqui um teste. Perfeito, deve ter sido alguma atualização aí de valores. Ele conseguiu identificar agora quem é o campeão. Então perceba que nós temos aí várias formas de fazer essa planilha funcionar. Vamos apagar todos os pesos, ou melhor, vamos apagar só esses dois aqui. E nós vamos agora criar os mini gráficos, que é para mostrar a evolução. Nós vamos selecionar todos os nossos dados. Nós vamos selecionar aqui a evolução. Vamos entrar em dados e vamos pedir para que ele coloque os nossos mini dados que está em inserir. Faz tempo que eu não uso esse recurso. Inserir, e aí vamos escolher aqui os tipos. Ganho, perda, coluna ou linhas. Eu gosto de linhas, vou deixar em linhas. Os intervalos de dados vão ser dados por todos esses itens aqui do nosso percentual. E o intervalo, perceba que ele já identificou automaticamente onde eu tinha selecionado. Ao pressionar OK, você vai ver o gráfico de evolução de pessoa para pessoa. Então, quando a pessoa ganha peso, quando ela perde peso e o gráfico de toda a nossa linha de trabalho. Então, perceba que é uma planilha simples, relativamente simples, você não precisa de grandes conhecimentos em Excel para montar. É uma forma de você conseguir aí motivar o pessoal que quer emagrecer a emagrecer. Você pode até associar aí um prêmio, você pode até associar aí uma brincadeira com todos que vão fazer parte aí dessa premiação na sua família. Quem perder mais peso vai acabar ganhando alguma coisa, sei lá, um prêmio em dinheiro ou mesmo a consideração. Na verdade, no final todo mundo ganha, porque o que vai se ganhar é saúde. Então essa é a nossa aula de hoje. Essa aula ficou um pouquinho extensa, mas tudo bem. Eu peguei algumas partes aí, eu vou comprimir, né? Acabei comprimindo para que você tivesse uma aula mais curta. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike, não tem problema. Deixe seu comentário e nos vemos então nas nossas próximas aulas. Não se esqueça, essa planilha está para download lá no meu blog, no sigonerd.com, a planilha em branco. Essa planilha em branco você vai poder baixar e completar com todos os seus dados. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.